Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Este é o primeiro vídeo da série intitulada O Pacto do Domínio, Gênesis. Nela, trataremos das origens do mandato cultural concedido por Deus ao homem, à luz da revelação inspirada nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. A proposta desta série é apresentar os fundamentos teológicos, éticos e civilizacionais que Deus estabeleceu desde o princípio e como esses fundamentos permanecem válidos e obrigatórios para toda a humanidade. Abordaremos ao longo dos vídeos temas como criação, ordem, trabalho, tempo, lei, família, economia, cultura, governo e redenção. Tudo dentro da estrutura do pacto estabelecido por Deus com o homem. Neste vídeo, com o título No princípio, Deus, o fundamento do domínio, iniciaremos nossa exposição com base em Gênesis 1. O objetivo é mostrar como a criação não foi acidental nem caótica, mas obra de um Deus pessoal, soberano e perfeitamente sábio, que criou todas as coisas com um propósito determinado e segundo uma ordem estruturada. Esse ponto de partida é fundamental para compreendermos a missão do homem no mundo. Antes de qualquer tarefa, obra ou vocação humana, encontramos a autoridade e a iniciativa divina. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Esta afirmação estabelece o axioma absoluto da cosmovisão verdadeiramente bíblica. Hoje, em uma cultura que insiste em rejeitar o Criador e exaltar a autonomia do homem, retornar ao testemunho de Gênesis é um ato de resistência espiritual e fidelidade teológica. A narrativa da criação não é apenas um relato histórico, mas uma declaração de governo, uma proclamação de domínio divino e o início da história pactual que molda toda a realidade. Neste primeiro episódio, refletiremos sobre como a criação revela o propósito de Deus para o universo, como cada detalhe da ordem criada manifesta sua sabedoria e como sua soberania está presente desde o início. Começamos aqui, pois é impossível compreender a missão do homem ou o mundo em que vivemos sem antes reconhecer que tudo começou com Deus. Tudo procede de Deus. E tudo existe para a glória de Deus. O texto de Gênesis 1:1 declara com absoluta clareza: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa afirmação, simples em sua forma, é densa em conteúdo teológico. Em apenas uma sentença, as Escrituras nos apresentam um Deus que é anterior a todas as coisas, que existe em si mesmo e por si mesmo, e que inicia a história da realidade como seu autor soberano. Nada precede Deus, nada condiciona Deus. Ele é o ponto de partida absoluto e o fundamento de todo o ser. Ao afirmar que Deus criou os céus e a terra, o texto estabelece que tudo que existe fora de Deus é derivado de sua vontade.
O universo não é produto do acaso, nem de forças impessoais, nem de ciclos cósmicos eternos. A criação é o resultado da vontade consciente e proposital do Criador. Logo, ela possui um propósito. E esse propósito não está aberto à especulação humana. Ele é revelado pelo próprio Deus nas Escrituras. Esse ponto é essencial para entendermos o domínio humano. O homem não é um ser lançado no mundo sem direção, tampouco um acidente da natureza. Ele é criatura e, como tal, foi criado com uma finalidade. E essa finalidade está ligada ao governo e à mordomia da criação sob os mandamentos de Deus. O domínio do homem não é autônomo, mas derivado. Ele é delegado por Deus, dentro de um contexto pactual, e só pode ser exercido corretamente quando orientado pelo propósito original do Criador. Negar esse propósito é cair na idolatria da autonomia, típica do pensamento moderno e secular. É afirmar que o homem pode determinar sua missão, seu valor e seu destino à parte de Deus. É exatamente isso que as ideologias humanistas e revolucionárias fazem. Constrói uma civilização sobre a negação do propósito divino. Mas o cristianismo bíblico e reformado afirma o contrário. Tudo tem um fim designado por Deus. Tudo foi criado com objetivo. Tudo aponta para a glória do Criador. E por isso, o domínio humano precisa estar subordinado à vontade dele. A criação é a base da autoridade de Deus sobre todas as coisas. Ele criou o mundo. Portanto, ele tem o direito absoluto de governá-lo. Isso significa que o domínio legítimo, seja pessoal, familiar, eclesiástico ou civil, só pode existir em conformidade com o propósito do Deus Criador. Quando falamos de teonomia e reconstrução cultural, falamos de um retorno à ordem criada por Deus e ao seu propósito original. Negar o Criador é negar a moral, a lei, a missão e o próprio sentido da existência. A criação é, portanto, o primeiro ato pactual de Deus com o mundo. E é nesse ato que encontramos o fundamento de todo domínio legítimo. Assim, ao começarmos por Gênesis 1:1, não estamos apenas falando do início da matéria, do espaço ou do tempo. Estamos falando do início da ordem moral, da missão do homem, da autoridade de Deus e do chamado ao domínio sob o senhorio do Criador. A narrativa de Gênesis 1:1 a 25, nos apresenta um universo criado por um Deus pessoal, transcendente, todo-poderoso e autoexistente, que chama todas as coisas à existência mediante sua palavra soberana e ordenadora. O universo não apenas tem uma origem definida, mas também tem sentido, direção e propósito final. No entanto, essa visão bíblica da realidade está em radical oposição às visões pagãs, tanto do mundo antigo quanto do pensamento moderno. Nas religiões e mitologias pagãs da antiguidade, o universo era muitas vezes concebido como eterno, cíclico, impessoal ou fruto do conflito entre forças divinas. Os deuses não criavam o mundo do nada por decreto soberano. Antes, eles frequentemente
o moldavam a partir de uma matéria pré-existente e caótica, ou emergiam dele. O mundo não era criação, mas um palco de forças rivais e destinos incertos. Essa visão de mundo resulta num cosmos sem verdadeiro propósito, sem ordem moral absoluta e sem direção redentora. Por isso, as civilizações que adotaram essas ideias desenvolveram sistemas sociais arbitrários, fatalistas, tirânicos ou supersticiosos. Como não havia um Deus soberano, pessoal e legislador, não havia também um fundamento objetivo para a ética, a justiça ou o domínio legítimo. O poder era arbitrário, a natureza era divina ou amaldiçoada, e o homem vivia entre o medo dos deuses e a escravidão ao destino. O mesmo padrão continua nas cosmovisões modernas, especialmente no evolucionismo darwinista e no naturalismo científico contemporâneo. Nessa visão, o universo é produto do acaso, da matéria impessoal e de forças cegas e irracionais. Não existe um criador e, portanto, não existe propósito. O mundo simplesmente é. A vida humana não é distinta em essência das outras formas de vida. E o homem não tem um fim superior além da sobrevivência e da autopreservação. O impersonalismo cósmico, que domina o pensamento moderno, reduz o universo a um sistema de causas e efeitos sem inteligência ou moralidade. Nessa visão, o homem não é imagem de Deus, mas um aglomerado de moléculas, um animal evoluído, um acidente cósmico. A única lei que existe é a de sobrevivência. Essa perspectiva leva ao niilismo, ao relativismo moral e à destruição dos fundamentos de toda a autoridade legítima. A visão bíblica, por outro lado, é absolutamente personalista. No princípio estava Deus, um ser pessoal, racional, moral e relacional. A criação não é um amontoado de caos em movimento, mas uma ordem que reflete o caráter do Criador. A criação tem inteligibilidade, porque foi feita pela palavra. Tem bondade, porque procede de um Deus bom. Tem propósito, porque está orientada pela mente divina. E tem autoridade moral, porque foi criada sob a lei de Deus. O evolucionismo é uma religião humanista, materialista, que busca substituir o Deus da criação por um processo cego e irracional, anulando qualquer base para verdade, moralidade e propósito. Sem um Deus triuno revelado nas Escrituras, não há fundamento para lógica, ciência ou ética. O impersonalismo não pode explicar o mundo como o conhecemos, mas a criação pessoal, sim. Portanto, o domínio humano só faz sentido em um universo criado por um Deus pessoal. O homem só pode exercer governo se ele for criatura de um legislador supremo, que o tenha feito com esse propósito. Se o universo for produto do caos ou do acaso, então todo domínio é apenas vontade de poder, uma construção arbitrária, sujeita à destruição. Mas, se o universo foi criado por Deus e o homem foi feito à sua imagem, então há um chamado divino para exercer domínio sobre a terra. Não como tiranos, mas como mordomos. O propósito da criação fundamenta a dignidade do homem, a validade da lei, a legitimidade da cultura e a missão de discipular as nações.
É por isso que a frase, no princípio, Deus, destrói os ídolos da antiguidade e da modernidade. Ela afirma que o mundo tem um começo, uma ordem, um Senhor e um fim. Ela afirma que o domínio é vocação original dada por Deus, não ambição impiedosa. E ela estabelece que o homem, sob a lei de Deus, deve governar a terra como servo do Criador. A leitura atenta de Gênesis 1 revela algo que muitas vezes passa despercebido. A criação não apenas tem um início definido, mas segue uma ordem lógica, progressiva e hierarquizada, estabelecida pela mente perfeita de Deus. O universo não surge de forma caótica, nem por explosões aleatórias de energia ou colisões cegas de matéria. Ele é formado por um Deus que organiza o mundo em partes distintas, funções definidas e relações ordenadas. Nos 6 dias da criação, vemos uma progressão clara. Deus primeiro forma os domínios e depois preenche esses domínios com seus respectivos governantes e habitantes. Há uma estrutura funcional. Nos 3 primeiros dias, Deus cria os reinos. Dia 1, luz e trevas, tempo e ciclos. Dia 2, céus e águas, espaço e atmosfera. Dia 3, terra seca e vegetação, ambiente fértil e habitável. Nos 3 dias seguintes, ele estabelece os governantes desses reinos. Dia 4, sol, lua e estrelas. Governam o tempo, e os ciclos. Dia 5, aves e peixes. Governam os céus e as águas. Dia 6, animais terrestres. E, por fim, o homem, que governa sobre toda a criação. Esse padrão literário e teológico demonstra que a criação é intencionalmente ordenada e hierárquica. Cada parte da criação possui um lugar, uma função e uma relação com as demais. Nada é aleatório. A criação é uma estrutura de autoridade e vocação. O homem, como coroa da criação, é colocado sobre todos os demais seres vivos. Mas ele mesmo está debaixo de Deus. E essa relação vertical é inegociável. Além disso, essa ordem não é meramente física ou estética. Ela é ética e pactual. Deus declara o que é bom. Ele separa, define, nomeia e abençoa. Ele estabelece limites. Essa linguagem carrega implicações morais e judiciais. A realidade criada possui limites ontológicos e éticos. Há distinção entre luz e trevas, céu e terra, homem e mulher, criador e criatura. A tentativa do mundo moderno de apagar essas distinções, como a abolição da diferença entre os sexos, a destruição das fronteiras entre espécies, a negação do Criador, a confusão entre a autoridade legítima e tirania é, na verdade, uma rebelião contra a ordem da criação. E onde a ordem é desprezada, o caos se estabelece. A criação, portanto, é uma manifestação da mente ordenadora de Deus. A estrutura natural não é uma força cega, mas a expressão da sabedoria divina. E essa ordem deve ser reconhecida, refletida e respeitada. Quando falamos de domínio, não estamos falando de uma liberdade absoluta
para o homem fazer o que quiser com a criação. Estamos falando de uma responsabilidade pactual dentro da estrutura ordenada por Deus. O domínio é exercício legítimo de autoridade, mas só é legítimo quando reconhece e está dentro dos limites e propósitos estabelecidos pelo Criador. O homem não é o criador da realidade, ele é um servo, um mordomo. Seu domínio é delegado, não autônomo. Ele não define a estrutura da criação, ele a descobre, se submete a ela e a desenvolve para a glória de Deus. O livro de Gênesis, portanto, não apenas ensina que Deus criou todas as coisas, mas que ele as criou com ordem e distinção. A confusão, a inversão e a dissolução das hierarquias estabelecidas por Deus são marcas da queda, não da criação. Rejeitar a ordem da criação é rejeitar o domínio legítimo. Resgatar a ordem é parte essencial do mandato cultural. A declaração de Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, não apenas afirma que Deus é o Criador, mas estabelece que ele é o soberano absoluto sobre tudo o que existe. Quem cria, possui. Quem cria, determina. Quem cria, governa. Não há espaço para neutralidade ou autonomia em um universo criado por um Deus soberano. A soberania de Deus se manifesta de forma clara e contínua ao longo da narrativa da criação. Em cada ato criador, Deus fala. E o que ele fala acontece. O texto repete a fórmula. E disse Deus. E logo após lemos. E assim se fez. Isso não é apenas uma afirmação da eficácia da palavra de Deus, mas da autoridade incontestável de sua vontade. Não há resistência, não há atraso, não há discussão. Quando Deus determina algo, aquilo se cumpre de modo imediato e perfeito. Essa soberania também se vê na prerrogativa divina de nomear, separar, ordenar e abençoar. Somente o Senhor tem o direito de definir os elementos da realidade. Ele chama a luz de dia, as trevas de noite, aos firmamentos de céu, as águas de mares, a porção seca de terra. Ele não apenas cria a realidade, ele define o significado das coisas. Isso é crucial. O significado não é construído pelo homem, mas revelado por Deus. Na modernidade, a autonomia humana tenta usurpar essa prerrogativa divina. O homem moderno quer ser o autor da verdade, do bem, da identidade, da justiça, da moralidade. Mas Gênesis afirma que o homem só pode conhecer corretamente essas coisas se submeter-se à palavra do Deus soberano. A soberania de Deus na criação é também o fundamento da soberania de Deus na história. O mesmo Deus que criou o universo pela sua palavra é o Deus que sustenta, governa e dirige todas as coisas para o fim que ele mesmo decretou. Isso significa que a criação não é independente de Deus ou autossuficiente. A existência contínua de todas as coisas depende da sua vontade. Ele é o legislador, o sustentador e o juiz de toda a terra. Portanto, o domínio do homem é, por natureza, subordinado. O homem não governa como um soberano, mas como um servo-rei, cuja autoridade é derivada, limitada e sujeita à lei de Deus. O domínio humano é real, mas é delegado. É vocação, não autonomia. É serviço, não tirania.
A soberania última pertence somente ao Senhor. A teologia reformada insiste com firmeza. Deus é soberano sobre todas as coisas, não apenas na igreja, mas também na natureza, na ciência, na história, nos governos, na economia, na cultura e na linguagem. Não há esfera neutra, não há domínio livre da autoridade de Cristo. Como está escrito: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24:1. E também ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Essa soberania divina é o que fundamenta todo o domínio legítimo no mundo. Sem ela, o poder humano se torna opressor, arbitrário e idólatra. Mas quando o homem reconhece a soberania de Deus, submete-se à sua lei e exerce domínio em obediência ao seu Criador, a terra é edificada, a justiça floresce e o nome de Deus é glorificado. Com isso, encerramos este primeiro vídeo da série, O Pacto do Domínio, Gênesis, onde vimos que a criação tem um propósito, pois foi feita por um Deus pessoal e sábio. Ela possui uma ordem, refletindo a mente estruturada do Criador. E tudo existe sob a soberania de Deus, único fundamento de todo domínio legítimo. O mundo não é um acidente. O homem não é um animal. O domínio não é uma invenção humana. Tudo procede de Deus. Tudo está sujeito a Deus. E tudo deve ser usado para a glória de Deus. Posteriormente, nessa série, avançaremos para a criação do homem como imagem de Deus e veremos o estabelecimento direto do mandato cultural como vocação pactual da humanidade. Se você deseja ver a restauração da cultura, da justiça e da autoridade bíblica em nosso tempo, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e acompanhe os próximos episódios. O reino de Deus avança quando a criação é entendida e vivida sob o senhorio de Cristo. Bom, pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Curta, comente e compartilhe com outras pessoas. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.